Hoje é dia de Chevrolet Tracker, lembrando que esse carro tem 5 versões, partindo de 99 mil até 136 mil reais, que seria a versão aqui atrás de mim, a versão Premier, topo de linha. A gente vai entender um pouquinho mais desse SUV nesse vídeo hoje. Então já aproveita, dá o like, se inscreve no canal e bora ver o novo Tracker. Aqui a gente conta com umas flores decorando, né, o vídeo de hoje. Olha que belo visual. A nova versão conta com DRL no farol. Aqui é só luz de seta. Você não tem assim um kit Sport, então a frente parece até um pouco mais simples, né, de acabamento. Ali embaixo um acabamento mais plástico. Deixa eu chegar perto para vocês verem. Ó, e a iluminação muito boa, que é o Dynamic LED da Chevrolet. Enfim, é um shape bonito que vocês conhecem. Ó, a roda é aro 17, o pneu aqui é o 2155517, uma roda bonita, segue uma linha ali embaixo, uma parte plástica, né, deixando o carro um pouco mais parrudão, que acompanha esse para-choque traseiro também. Ó, aqui um detalhe plástico, aqui um detalhe pintado em prata, a gravatinha Chevrolet e a iluminação traseira também. Muito bonito, né? Esse carro sempre agrada aos olhos. A gente tem um rack e o teto solar. Gente, que flor linda, né? Tá caindo aqui. Um dia muito bonito para gravar o Tracker. Conta com chave presencial, né? Que você pode abrir o carro com aquele botãozinho. Vamos dar partida. A chave tá aqui. Uma chave bonita. O computador de bordo já está mostrando ali, ó, a distância do veículo à frente. O piloto automático, tudo aqui no volante, volante multifuncional, revestido em couro. A costura eu acho um pouco áspera, aqui dá uma pegadinha na minha mão, mas de modo geral é muito bonito, né? Você tem um acabamento e alguns detalhes aqui imitando uma costura. Então, realmente o painel, ó, tem esse trabalho cuidadoso entre o plástico, um acabamento de plástico, porém, né, ranhuras aqui imitando uma costura, aqui um detalhe em prata. Então realmente é mais sofisticado aí essa versão. A gente tem a central multimídia com Apple CarPlay, Android Auto. Você pode ter o Wi-Fi a bordo e também o serviço do OnStar, pagando aquele custo extra. Mais abaixo a gente tem o ar-condicionado. Você consegue, não é dual zone, você controla por aqui, né? Ele parece dual zone, mas não é. E aqui você tem, né, o carregador de indução, uma saída USB e uma tomadinha também, que eu consigo abrir aqui, tá vendo? Vou fechar de novo. Bom, o câmbio automático de 6 marchas, lembrando que você pode simular também, fazer uma troca por aqui. Ela não chega a ser uma troca esportiva, mas você pode utilizar de vez em quando. Tem um acabamento preto brilhante, a alavanca do freio é tradicional. Aqui a gente tem 2 porta-copos, né, que eu consigo inclusive encaixar a chave do carro ali. Mais acima a gente tem o apoio de braço com um porta-objetos bastante profundo. Falando no acabamento do banco, tem 2 cores, um tom de azul. Aqui a gente tem um trabalho de parecer um jeans, né, um tecido, então mistura, dá esse visual mais sofisticado, como eu comentei, na lateral de porta também. Então você tem esse trabalho de 2 cores combinando com o painel do novo Tracker. Mais acima a gente tem aqui, né, a tecla rápida do OnStar, serviço de concierge quando precisar. Tem o teto solar, que com um único toque, ó, eu dei um toque e já abriu a rede, ela vai até lá atrás. E mais um toque aqui, eu segurei um pouquinho mais, é um toque, mas tem que segurar um pouquinho, né? Ele vai abrir o teto solar. Já no banco traseiro, para entrar e sair é muito fácil, sobra bastante espaço aqui para as minhas pernas. Quando a gente senta no meio, o meu pé quase cabe, né, aqui nesse túnel central. Tem 4 dedos de altura, 2 saidinhas USB, falta a saída do ar-condicionado, né, realmente deveria ter. Aqui tem uma leve saliência e também, quando alguém não tiver, né, o terceiro passageiro, você pode abaixar, tem um apoio de braço com 2 porta-copos. Lembrando que o carro conta sim com cinto de 3 pontos em todos os ocupantes, Isofix e apoio de cabeça.
Já o porta-malas tem 393 litros. Conta também aqui com esse protetor, né, que você compra separado. Esse protetor aqui custa em torno de R$ 1.200 original. Ele paralelo vai custar em torno de uns 200, 300 reais. Tem também o tampão que você faz a regulagem e joga para cima, né, deixando o porta-malas mais alinhado com a parte de cá, ou então realmente ganhando espaço, jogando ele lá embaixo onde ele já estava. E eu vou aproveitar e mostrar o step. O step é fino, só para emergência, aro 16. E aqui, ó, com uma mão só encaixei. De bom encaixe, realmente de boa qualidade esse tampão. E aqui a gente põe o protetor final. Fechei. Vou mais na gravatinha aqui, ó. Pronto. O teste da semana é na gasolina, então são 132 cavalos na gasolina, 133 no etanol, com 19,4 kg/cm na gasolina e 21,4 no etanol. Então ele tem um pouquinho mais de torque, né, no etanol, e um pouquinho menos. A gente está testando ele em gasolina, então o que vale são os 19,4. De peso são 1.271 quilos, o que é bastante honesto, né? É uma performance muito boa e que a gente mostra daqui a pouquinho para vocês naquele teste de estrada. O carro conta, né, com alerta de colisão. Ele não tem um sistema de ACC, mas ele tem esse alerta de colisão, piloto automático, limitador de velocidade e também o sensor aqui de ponto cego. Tudo isso para te alertar e te ajudar aí da melhor maneira a conduzir com segurança. E uma coisa interessante que fica aqui no painel é mostrando realmente a distância do carro da frente. Agora ele deu 15 metros a 1,7 segundos, né, desse carro, dentro da velocidade que a gente está. Agora aumentou 20 metros. Enfim, ele vai mostrando isso em tempo real aqui, com relação ao carro da frente. Olha só, não tem o pedal shift aqui atrás do volante. Eu gosto realmente de poder usar ou tentar reduzir um pouquinho, mas ele não tem um manual esportivo, né? A alavanca de câmbio tem ali uma troca que você pode fazer de forma manual simulando, mas ele não é tão preciso para você trabalhar como se fosse um câmbio manual. Vou dar pé no fundo para ver e escutar um pouquinho do ronco do motor, ó. Você vê que ele evolui, é um carro esperto, lembrando que é o motor 1.2 turbo, e aqui a gente está testando na gasolina. A média de quilômetros por litro está aí embaixo na descrição do vídeo. Agora eu vou de novo aqui simular uma ultrapassagem. A gente está longe do outro carro, mas só para vocês verem mais uma vez aí o som do motor. Ele tem um ruído, né, que acaba vindo para dentro da cabine. A acústica podia ser um pouquinho melhor desta cabine, mas eu acho que é um carro que entrega bem o que ele se propõe, né? Um SUV familiar com um bom conjunto mecânico, motor e câmbio, e um bom handling. O carro tem lá sua transferência de peso por ser um carro mais alto. No dia a dia na cidade a suspensão atende bem, na estrada também. Ela está mais calibrada por uma suspensão um pouquinho mais rígida e que eu acho mais interessante do que se o carro fosse muito macio, né? Até para te dar uma segurança maior em estrada, em curva, é legal você ter uma suspensão um pouquinho mais rígida. E o que não atrapalha no uso urbano, pelo contrário, esse carro é muito legal no dia a dia. Então, aquele nosso boa garoto, valeu, foi aí mais um teste com o Tracker, ó. Boa! Bem, vamos às vagas frias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no Michele J, deixa o like sem preguiça, porque agora o papo é: compro ou não compro um carro novo? Gente, todo mundo me pergunta isso, dia sim, outro também, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, quem tem meu contato. É uma loucura, porque é uma grande dúvida. A inflação, né? Os carros inflacionaram muito, não é pela inflação, a inflação começou agora, mas tudo subiu muito. Então você tem um cenário onde a matéria-prima falta, não existe em curto prazo uma estabilidade desse cenário, então os carros não vão baratear num prazo de 1 ano, por exemplo. Se você pode esperar uns 2 anos, talvez para entender o mercado e ver como que vai se comportar a questão de valores, legal, dá aquele tapa no carro velho que você tem aí na garagem, troca os pneus, faz o freio, deixa o carrinho em ordem e segue o jogo. Agora, se não tem mais jeito mesmo, tem que agora meio que desencanar, né? Porque o preço subiu, não tem como retroagir, infelizmente.
Então, se você realmente pode segurar mais um tempo, segure. Se não tem como segurar de jeito nenhum, é muito pouco provável que venha uma estabilidade nos valores ou então até uma grande oferta de carros a preços mais atrativos. Certo? Esse foi o vídeo de avaliação do Tracker, que também teve seu reajuste aí, todos eles tiveram, ele também subiu bastante, tá nos 136 mil reais essa versãozinha Premier, que é a topo de linha, mas é um carro que, como eu mostrei para vocês, é um carro muito bom, muito honesto, muito gostoso do dia a dia, é um carro excelente, né? É um carro urbano maravilhoso e para estrada também, para vida a bordo com família, enfim. Nota 10 o carro. A questão sim é o preço de tudo, não só do Tracker, mas de tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa avaliação. Deixa o like e até a próxima. Beijos, fui, tchau!